Boa noite. Mais um capítulo de One Piece, capítulo 1167. E eu tô aqui para falar sobre ele. E cara, eu amei esse capítulo. Cara, ele trouxe notícia do Shanks. Falou de um lado do Shanks que a gente não conhece ainda. Trouxe novos debates, novos poréns aí. E fala sobre a questão da lealdade do Araldi, à Marinha, ao governo mundial. E também a era do Roger, que ele conseguiu se tornar o rei dos piratas. Cara, esse capítulo é lotado de coisa. Daí fala da ida, esse capítulo tá lotado. Mas, bora lá então? Bora para mais um capítulo. A tripulação do futuro rei dos piratas, Joy Boy. E, se você quer fazer parte da tripulação, você já sabe o que fazer. Sentar o dedo no like, se inscrever no canal, compartilhar para um amigo que também gosta de One Piece, para a gente aumentar a nossa tripulação, aumentar o nosso poder da tripulação para a gente chegar no One Piece. Então vamos lá, para o capítulo 1167, que já começa falando do terror que está acontecendo, da silhueta gigante, silhueta misteriosa gigantesca que está afundando, fazendo que vários navios piratas naufraguem na Grand Line. E o capítulo mesmo revela que essa sombra misteriosa é Araldi. Então, ali também fala que os piratas Rocks, na década seguinte o colapso do Rocks, dos piratas Rocks, fim da era Rocks, conseguiram um grande sucesso. Big Mom, Kaido, Barba Branca. E também dá um destaque especial para o Roger, Goldie Roger, que alcançou One Piece e se tornou o rei dos piratas, com sua tripulação. E é legal que ver que os piratas, Barba Branca, o Big Mom e o Kaido, todos eram os 4 piratas, os 4 imperadores do mar, e o único que não era da tripulação do Rocks era o Shanks, que inclusive estava lá no incidente de God Valley como um bebê. Só que era um bebê recém-nascido, tinha nascido há pouco tempo. Então, para tu ver o tamanho da força militar que era o Rocks. E abre um parênteses também para perceber a diferença. O One Piece não vai ser conquistado pelo poder, pela força. Embora o Roger fosse um pirata muito forte, com um haki muito monstruoso, com uma tripulação muito monstruosa de forte, Rayleigh, Gaban e vários outros. Então era uma tripulação muito poderosa. Mas o que diferencia o Roger de piratas também que são muito fortes, como a Big Mom, o Kaido, também o Barba Branca. Tem algo diferente aí. E realmente é por conta do espírito. E o Luffy está encontrando One Piece também por conta da sua força física, dos seus tripulantes que são muito fortes, como o Sanji, o Jinbe agora, o Zoro, são tripulantes muito fortes. Mas ele está encontrando o One Piece, ele está chegando mais perto do One Piece por conta desse sentimento de liberdade, de unidade, de união, de ajudar os amigos. Então isso é muito legal. E ali falando do Harald, o Harald ele tá com uma obediência muito grande e uma lealdade muito grande ao governo mundial. E o capítulo ele mostra que o Harald ele é ingênuo. Ele não consegue, de certa forma, entender a maldade do governo mundial. E talvez ali porque o capítulo ele separa, né, entre 24 anos, 20 anos e 15 anos. Os 24 anos é ali quando o Roger foi morto. 20 anos é ali aquela primeira visita 20 anos atrás, aquela primeira visita ali do Harald à Terra Sagrada. De uma maneira pacífica, é claro, não foi que nem a outra vez porque ele já teve na Terra Sagrada, né? Até aquele embate com o Rocks, né? Eles chocaram o haki.
mas agora de uma maneira pacífica, sem guerra, sem hostilidade, né? Então ele está na Terra Sagrada, ele esteve na Terra Sagrada pela primeira vez pacificamente há 20 anos atrás. Então ele mostrou que ele está realmente disposto a fazer qualquer coisa. Ele disse, né, que estava disposto a fazer qualquer coisa para que o Baf fosse livre daquele título pejorativo que tinha, aquele pensamento ruim que as pessoas tinham de Obaf, dos gigantes. E ele passou anos fazendo serviço para a Marinha. E agora, 20 anos, ou 19 anos depois do fim do Rox, do incidente de Gole Valley, ele finalmente está recebendo o selo de Cavaleiro do Mar Raso, que é o primeiro contrato do Imu, contrato de Deus. E é interessante que esses contratos, tem 3, né? O contrato do Mar Raso, o contrato do Mar Profundo e o contrato do Mar Abissal. É interessante que o Arald, eles colocaram o contrato do Mar Raso porque ele é ingênuo. Ele não percebe, tanto que o próprio Gorosei, aquele careca com a espada, fala: quando tu tiver o título, o contrato de cavaleiro do Mar Profundo ou Abissal, tu vai entender as profundezas desse mundo. Você vai entender toda a máquina que está por trás do governo mundial. E ele meio que ainda não entende. Ele é como se o governo mundial fosse uma ordem muito boa para ele. E ele questiona, né, com o contrato de Deus, como assim? E daí os Goroseis falam, né, que só vai receber a honra de... Ele precisa ser fiel para poder receber os contratos maiores, que só tem 13 no mundo inteiro. Então, provavelmente, esses 13 é os Goroseis, do governo mundial, e os próprios Cavaleiros de Deus, muito provavelmente. E o Arald, ele está disposto a receber as ordens do Garlin, Figarland Garlin. Ele está ali, não questiona as ordens. E daí, depois disso, corta para 15 anos. 15 anos, um incidente com o Fish Tiger. Fish Tiger invade Maria Joa, invade a Terra Sagrada, Mary Joyce, Maria Joa, a Terra Sagrada né? Onde fica o governo mundial, a sede do governo mundial, e onde os Tenryubitos moram. Ele invade para libertar os escravos, justamente porque ele foi um escravo. E depois funda os Piratas Sol, que provavelmente também tem ligação com Nika, que é o deus do sol. Provavelmente ele deve ter ouvido falar a história do Nika e deve ter sentido essa vontade de ir lá e libertar os escravos, de ser esse herói, né? Justamente não só por isso, mas por tudo que o povo dele sofreu, né? Os tritões, né, na mão dos humanos, sendo traficados por meio de tráfico, né, vendidos como escravos, sofrendo preconceito. Eu me esqueci de falar da amizade do Harald com o rei Netuno. Dá pra ver que eles são grandes amigos. E até estão prometendo um casar com a princesa Shirahoshi, casar com o Loki no futuro. Mas voltando ali para os 15 anos, então os escravos são libertos e o Arald, ele tá novamente ali mostra o Arald novamente ali em Maria Joa, só que daí agora 15 anos, e aí ele ainda é uma lâmina devota de Deus, mesmo já tendo passado 5 anos. E quem tá lá é Shanks. O Shanks tá lá, junto com seu irmão gêmeo Shamrock. E eu acho muito legal isso daí, porque o Shanks, ele tá mostrando um lado que a gente não conhecia dele.
Então a teoria do braço lá, quando ele vai lá e salva o Luffy e o Rei do Mar vai e come o braço dele, o braço esquerdo dele, é justamente o braço que ele tinha a marca de cavaleiro raso. Até não dava pra ver porque o Shanks ele sempre estava usando uma camisa de manga comprida, né? Então nunca dava pra ver. E isso mostra também que o Shanks não tem essa marca desde sempre. Ele ganhou essa marca com 24 anos de idade. Quando ele conheceu o irmão dele, o Shamrock, conheceu o pai dele, o Fingerland, conheceu o governo mundial, a Terra Sagrada de Marejoa. Então, ali, quando ele estava na tripulação do Roger, ele não tinha a marca ainda. Ele ganhou essa marca aos 24 anos. E ele está mostrando um lado muito sombrio, muito arrogante, muito meio que presunçoso, meio tipo querendo se achar o tal, entendeu? O bonzão da história. Realmente uma arrogância muito grande ali do Shanks é notada, né? Tanto que o Araldi até se surpreende. E por quê? Porque o Shanks estava na tripulação pirata do Gold Roger. E para o Gold Roger chegar a Laugh Tale, ele precisou antes chegar em Elbaf, passar por Elbaf. Então, provavelmente o Araldi conheceu o Roger em algum momento. Tanto que ele reconhece, cara, eu te conheço de algum lugar, eu já não te conheço e tal. E o Shanks responde de uma maneira bem hostil, bem ríspida. Assim, tipo, cara, eu não sei, tu é só um plebeu grande, só isso, eu não sou teu amigo, não me trata como se fosse teu amigo. Tu é só um plebeu grande e eu vou chegar ao título de vou me tornar cavaleiro antes de você. Tipo, de uma maneira assim bem grossa, bem arrogante, bem hostil assim, bem desprezível, desprezando o Araldi, né? Então, e o Araldi fica, cara, eu acho que não, acho que foi um engano. Tipo, surpreendido, né? Porque justamente o Araldi é um cara gentil, é um cara que tá fazendo as coisas, mas pensando sempre em coisa boa. Ele ainda não tá conseguindo ver a maldade, tudo de ruim que tá por trás do governo mundial, né? E o Shanks já tem essa ideia. E o Shanks, talvez por ele já ser mesmo filho do Cenobito, ele já entende a maldade. E aquilo já tá inato nele. Já é como uma coisa inata nele. Então ele tem aquele sentimento inato que já existe dentro dele. Ao contrário do Araldi, que não tem contato com esse tipo de sentimento porque não é inato dele. Então ali prova que o Shanks ele tem um lado mais sombrio e ele ganhou a marca só com 24 anos de idade e com 27, 3 anos depois, né? No caso seriam 12 anos atrás, ele conhece o Luffy e tem o braço comido pelo Rei do Mar. E ele fala que ele também tá querendo pegar o cara que que provavelmente é o responsável pelo ataque à Marejoa, né, a libertação dos escravos, porque ele quer ser promovido logo. Isso é uma maneira que ele tem, que ele tem de ser promovido mais rápido, né, de chegar onde ele quer logo. E também mostra que os Cavaleiros do Mar Raso, que dá para perceber é que eles ainda não se teletransportam. Só vai poder ser teletransportado por Imu o cara que tiver ou o contrato com o Mar Profundo ou o Mar Abissal, porque o Figalante sempre fala para o Harald, mantenha um Dendemushi de comunicação a longa distância sempre à mesa, sempre à disposição, sempre ao alcance, porque a gente vai ligar para você. Então isso significa que quem tem o contrato do Mar Raso não pode ser teletransportado por Imu. Só quem já tem o grau já está mais consciente da ideia, né, do mal, do que é o governo mundial, né, já entende a profundeza de tudo. Então talvez há dúvidas ainda se o Shanks ele
já tinha, quando ele encontrou o Luffy, já tinha o contrato do Mar Profundo, pelo menos, ou que é um dos dois elos mais fortes, maiores, né, do contrato, ou se ele ainda estava com o contrato do Mar Raso. Mas o interessante é pensar que o Shanks ali mostra, tem uma fala dele, ele fala que ele sempre odiou tudo. Eu sempre odiei tudo. Então, tipo, ele conviveu com o Rei dos Piratas, ele viu uma tripulação que alcançou One Piece, só que ainda tinha aquele algo dentro dele inato. É como se a natureza maligna e benigna dele tivessem juntas no mesmo corpo, entendeu? E tipo, lutando ali para ver quem que vai tomar o controle. Se é um Shanks mais generoso, que quer liberdade, que estava na tripulação do Rei dos Pratas, ou se é um Shanks maligno, que é arrogante, que odeia as pessoas, que se sente superior, que faz qualquer coisa para ser promovido. E o Araldi ouve essa fala do Shanks, eu sempre odiei tudo, e ele fica, tipo, até eu acho que, eu não lembro ali, mas o rosto do Araldi fica meio pensativo, assim, poxa, como assim, o que está acontecendo? Mas justamente porque aquilo existe, aquela maldade, aquela arrogância dos dragões celestiais existe dentro do coração do Shanks, então ele conhece, o Araldi ele não conhece. Então a ingenuidade é maior da parte do Araldi. E tem um assunto bíblico que é relacionado a isso, ao Shanks e Shamrock, e eu vou gravar um vídeo no futuro falando sobre esse assunto, que eu vou fazer uma conexão com a Bíblia, mas em um vídeo específico, né? Não agora no vídeo. Agora eu vou focar mais em falar do capítulo 1167. E por último, mostra a Ida, que tá morrendo. E também Loki, que tá lá, e descobre que ela foi envenenada. E que o veneno que ela tem é muito mortal e que a chance de ela sobreviver é quase nula. É só um milagre mesmo. E Loki, por conta disso, destrói a antiga vila da Estrida, que era a mãe real do Loki, né? Só que foi a mãe que jogou ele no abismo. E a Ida sempre foi uma mulher que foi muito legal com o Loki. Então ele tem isso. E quando ele ouve que a Ida foi envenenada, e a Estrida, a mãe que jogou, e a tribo da mãe que jogou ele no abismo, no submundo, tá fazendo isso para preservar um status, preservar a riqueza deles, ele fica muito bravo. Então isso mostra que o Loki, ele é violento, ele é impulsivo, ele é bravo, ele faz as coisas, só que ao mesmo tempo ele tem um coração bom, ele tem sentimentos ainda. Tipo, ele ficou muito bravo por conta da Estrida, por conta da tribo da Estrida, de ter envenenado a Ida. Então é isso, esse capítulo. E cara, esse capítulo foi muito legal, eu gostei muito. O capítulo eu gostei muito. Mas então tá, pessoal, nos vemos nos próximos. Muitos ainda virão. E eu espero juntar cada vez mais gente nessa tripulação. Se você viu esse vídeo até aqui, como eu falei, compartilha, se inscreve, senta o dedo no like, deixa um comentário aí, alguma coisa, fala alguma coisa, algum pensamento teu sobre o capítulo. E bora criar uma tripulação para alcançar One Piece, para chegar no tesouro do One Piece. Muito obrigado, meus amigos. Até a próxima, até o capítulo 1168. E, como eu falei do vídeo do Shanks, que eu vou fazer um paralelo com a Bíblia e fazer um vídeo específico para isso, eu também vou fazer um vídeo específico de Atlântida, falando do mundo de Atlântida e como o Oda fala do século perdido e como possivelmente o Oda
tirou essa inspiração do século perdido na Atlântida e em Lemúria. E ao mesmo tempo que o Shanks e o Shamrock são gêmeos, a questão de eles serem gêmeos foi inspirada na Bíblia, em algo que está escrito na Bíblia. E eu vou revelar para vocês. Então tá, meus amigos, boa noite e até a próxima.